Todo mundo já sabe o que aconteceu com a estátua do bandeirante Borba Gato em São Paulo na última manifestação da esquerda. E a essa altura já sabemos também que o responsável por aquele ato de vandalismo, de destruição do patrimônio público, que é de todos, o tal do Paulo Galo, foi preso. Mas eu decidi comentar essa história mesmo assim por causa do que ele disse quando chegou à delegacia numa entrevista. Falou que não fez mal a ninguém, não machucou ninguém, que queria apenas abrir um debate sobre um genocida, um agressor de mulheres. Isso falando de Borba Gato, que não foi um bandeirante daqueles de sair dizimando índios. Pelo contrário, ele viveu 15 anos entre os índios, sendo respeitado como se fosse um cacique. É tão absurdo tudo isso que merece mesmo comentário. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou falar de ignorância histórica, extremismo ideológico e da sanha destruidora da esquerda brasileira, que tenta impor tudo à força desde que perdeu o poder. Prova disso é que os atentados terroristas que andam promovendo são cada vez mais violentos. Se há algo bom nessa história é que a militância raivosa está conseguindo o feito de afastar aqueles esquerdistas que davam apoio popular ao movimento apenas porque agora estão vendo o que provoca o radicalismo criminoso. Vamos ao debate, não porque o vândalo queria que acontecesse, mas porque é preciso debater mesmo sobre eles, os que praticam vandalismo, os que destroem patrimônio público e privado a troco de uma ideologia barata, discursos vazios como não ao capitalismo ou ao patriarcado opressor. Essas pessoas fingem que são bons moços, altruístas, empáticos e apontam o dedo acusatório para todos os outros que têm ideias diferentes, dizendo que são eles que têm discurso de ódio, são eles que espalham fake news, que espalham notícias falsas, estão reproduzindo nos outros a própria imagem, o que eles são e o que eles fazem. A gente precisa escancarar esses que xingam o tempo todo, que agridem, que são violentos, que são mentirosos, caluniam, difamam. Isso quando não agridem. Sobre a fala do vândalo acerca desse bandeirante em específico, o Borba Gato, que ele seria um genocida, um abusador de mulheres. Primeiro revela uma completa ignorância da história. Se desse uma busca rápida aí, esse vândalo teria descoberto que Borba Gato não era um bandeirante como a maioria dos outros. Ele não saía conquistando território, dizimando populações indígenas, provocando guerras, prendendo e escravizando índios, quando não matando. Ele era dos bandeirantes que buscavam as minas, a exploração de pedras preciosas. Queria achar esmeraldas, morreu achando que tinha encontrado esmeraldas. A história registra um possível crime cometido por Borba Gato, que foi o assassinato não de índio ou de mulher, mas de um cobrador de impostos, um representante da coroa portuguesa. E por causa desse crime, ele ficou escondido por 15 anos no meio da mata, junto com os índios, e era respeitado pelos índios. Não foi mulher e não foi índio que ele teria matado. E ele saiu da mata quando foi absolvido pela justiça da época. Então não se sabe exatamente se esse crime foi cometido por Borba Gato ou não, possivelmente sim, porque ele ficou escondido, mas não dá para chamar de genocida e de agressor de mulheres. Então o que o tal do Paulo Galo saiu afirmando não poderia ter sido a causa de nenhuma revolta contra a estátua do Borba Gato. Esse está mais para rebelde sem causa ou pau-mandado de alguém, que deve ser ignorante da história também, além de autoritário e vândalo. A polícia vai descobrir quem bancou todos aqueles pneus para botar fogo na estátua e também os panfletos que foram distribuídos na véspera por São Paulo, espalhando fake news sobre Borba Gato e também prenunciando que haveria um crime. Tem um outro aspecto para destacar, além da ignorância histórica desses vândalos e da sanha destruidora de patrimônio que não pertence a eles. Prova de que não estão preocupados com o coletivo, como dizem, mas só com o próprio projeto de poder. Dá até preguiça, mas é necessário expor essa revolta seletiva. Esperneiam contra Borba Gato ou contra os bandeirantes, mas tratam como se fossem deuses, gente como Stalin, Mao Tse Tung,
como Fidel Castro, notórios assassinos em massa, esses sim, genocidas. E também Maduro, aqui na Venezuela, que está matando a própria população de fome, quando não prende e some com adversários políticos. Idolatram Che Guevara como se fosse um herói, estampam o rosto dele em camisetas, broches, bolsas e saem exibindo como se estivessem carregando a imagem de um astro do rock. Esse sim foi um assassino, um agressor contumaz, agredia não só mulheres, mas também homossexuais, fuzilava pessoas sem dó nem piedade na frente de crianças, inclusive. Borba Gato não foi santo, mas não foi genocida e é um personagem do século XVII. Não pode ser julgado com a mentalidade do século XXI, como dizem os próprios historiadores. Aliás, para quem adora sair por aí repetindo narrativas e apoiou os vândalos dizendo que eles estavam combatendo os fascistas, os bandeirantes fascistas, Borba Gato nasceu em 1649 e morreu em 1718. O fascismo é do século XX. Surgiu em 1919 na Itália, 201 anos depois da morte de Borba Gato. Quase tão reprovável quanto o ato de colocar fogo num monumento histórico, como fez o motoboy Paulo Galo e a Revolução Periférica, esse movimento seguido por famosos e exaltado por políticos do PT e do PSOL, quase tão reprovável quanto incendiar uma estátua, é sair depois dizendo que só queria abrir um debate sobre o tema. Dizer que queria discutir se os bandeirantes deveriam mesmo ser homenageados, os bandeirantes, que são os responsáveis pela expansão do território brasileiro. Não estou dizendo que eles estão certos por terem dizimado tribos indígenas, óbvio que não. Mas a gente não pode deixar de olhar a história com o distanciamento histórico e ver que há sim o que se homenagear no feito de interiorizar o Brasil. Esse Paulo Galo, quando falou só queria abrir um debate, ele de alguma forma está estimulando as pessoas a saírem por aí destruindo tudo de que não gostam, para depois pedir que toda a sociedade reflita se não há melhores personagens para homenagear. Que barbárie é essa? Debate não se promove colocando fogo em estátua ou apoiando quem faz isso, como fizeram o deputado Ivan Valente e o Guilherme Boulos, os dois do PSOL, entre outros tantos. Democracia não se constrói passando a mão na cabeça de vândalos depois que são presos, dizendo que são coitadinhos, só estavam querendo promover um debate, ou pior, dizer que estavam promovendo um ato simbólico importante. Fizeram isso representantes da esquerda mais radical que existe no Brasil. Vários políticos do PSOL e do PT, Gleice Hoffmann, Lula, Sâmia Bonfim e tantos outros. Se querem discutir como devemos lembrar das conquistas, do avanço sobre o território brasileiro, se é mesmo com homenagens a bandeirantes que dizimaram as populações indígenas ou de outra forma, não é invadindo e fechando ruas, queimando pneus, queimando estátuas que vão conseguir. Deveriam procurar parlamentares, tem tantos defendendo essa causa do revisionismo histórico. Procurem vereadores, deputados, proponham que façam audiências públicas, que chamem historiadores para ajudar a elaborar listas de heróis que merecem ter estátuas em praças ou ser homenageados com nomes de rua ou de rodovias, que solicitem a elaboração e a votação de leis, de projetos para substituir monumentos, retirar os que estão inadequados para o espaço de museus, mas não saiam por aí destruindo tudo a título de fazer uma justiça histórica. Fico imaginando que democracia é essa que existe na cabeça da esquerda. E não adianta dizer, mas eu sou de esquerda e aqueles vândalos não me representam. Será que não? Veja os políticos que estavam aplaudindo os vândalos, que estavam passando a mão na cabeça, elogiando, dizendo que eram heróis que cometeram um ato simbólico. Mais do que isso, veja os políticos que dias antes estavam estimulando que grupos organizados fossem para a rua fazer arruaça, como fez o senador Randolph Rodrigues numa live com o MST. Será que você é de esquerda e não ajudou a eleger algum desses políticos que estão aí pregando vandalismo?
que estão elogiando os atos, como o ataque à estátua do Borba Gato, e tratando os vândalos como coitadinhos? Reflita. Esses políticos estão desesperados porque perderam não só o poder, perderam cargos, viram a máquina pública desinflar, viram minguar as verbas que abasteciam grupos estudantis e sindicais, sempre presentes nessas manifestações que terminam em pancadaria e quebra-quebra. Será que eles não estão vendo que eles próprios estão fazendo minguar as manifestações da esquerda, que estão espantando pessoas que até pensam com o mesmo radar ideológico, estão no mesmo espectro político, digamos assim, mas que não compactuam com ações criminosas, com esses métodos que utilizam, que os vândalos utilizam para intimidar os outros, não percebem que muita gente está deixando de participar de movimentos em que gostaria de estar justamente porque não concorda com esses métodos e talvez esteja até repensando sua própria ideologia? Eu acho mais é bom. As manifestações da esquerda estão cada vez menores e não é porque eles estão preocupados em não promover aglomerações em plena pandemia. Isso é mais uma fake news que eles espalharam. Fazem aglomeração sim, tanto quanto as pessoas que vão para a rua pedir voto auditável, reclamar por liberdade ou demonstrar apoio ao presidente. E também não é só porque sindicatos estão com menos dinheiro para bancar lanches ou até cachês e convencer pessoas a irem para a rua gritar palavras de ordem a favor de Lula ou contra o Bolsonaro. Tem menos gente disposta a ser confundida com bandidos disfarçados de mocinhos. Tá faltando respeito às diferenças, respeito ao patrimônio alheio, à história, direito de se manifestar, liberdade de expressão, isso é uma coisa. Arruaça, depredação é outra bem diferente. É democrático, defende a democracia, quer respeito, quer debate? Comece você respeitando o que não é seu, respeitando quem pensa diferente, respeitando monumentos construídos com dinheiro público de todos, respeitando a história. Me despeço agradecendo aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que permitem que conteúdos como este sejam produzidos e sejam inclusive disponibilizados de graça para pessoas que não assinam o jornal. E se você é uma dessas, me acompanha só pelas redes sociais, eu te convido a entrar para a nossa comunidade de assinantes e ajudar a manter vivo um jornalismo único no Brasil. Aponte a câmera do celular para o QR Code da tela, ali tem uma promoção e você será muito bem-vindo na Gazeta do Povo. Te espero lá.